100 dias entre céu e mar. Capítulo 1. Partir. O ranger do velho caça-minas de madeira contra o cais me roubou o sono. O movimento de proas e mastros dos pesqueiros atracados lado a lado produzia uma estranha música de ruídos e estalos que hipnotizava os ouvidos. Embora uma névoa fina descansasse sobre as águas silenciosas do porto e não houvesse um pingo de vento, o balançar dos barcos anunciava que fora da baía o mar estava agitado e as grandes ondas do sul tinham voltado. Impossível dormir nessa primeira noite a bordo. Com a luzinha da cabine acesa e uma lanterna na mão, procurava por ordem na infinidade de sacolas que ainda aguardavam um endereço certo no meu minúsculo compartimento de bagunças. Vesti mais uma blusa, fazia frio, e soltando um pouco o cabo da âncora e as amarras que me ligavam ao barquinho do capitão do porto, encostei no cais principal a poucos metros apenas. Por entre as sombras dos vagões aí estacionados, surgiram dois vultos. Amir! Eram Gunther e Marion, encapotados, que vieram me acordar. Amir, o escritório da aduana está abrindo. Os papéis. Bom dia, respondi. E com passaporte, diário e livros de bordo debaixo do braço, subi os degraus gelados da escadinha de ferro e fomos atrás da única luz acesa no porto. O oficial da imigração, especialmente arrancado da cama para a ocasião e com cara de quem não estava muito acostumado a madrugar, colou as estampilhas, carimbou e finalmente assinou os meus papéis. E assim, às 6 horas do dia 10 de junho de 1984, uma gelada manhã de domingo, eu estava oficialmente autorizado a deixar o porto de Lüderitz, na Namíbia, antiga África do Sudoeste, com destino ao Brasil, remando. Tenso, andando em direção ao cais, senti que aqueles seriam os meus últimos passos em terra firme. O cheiro do porto no escuro, a areia quente sob os pés, os vagões enferrujados, o barulho de vozes humanas. Quando novamente? Não sabia, e tampouco importava naquele momento. Estava nervoso, impaciente, desesperado para ir embora. A saída fora autorizada, a partir de Dias Point, e para lá seria rebocado por um veleiro, o Storm Vogel. Na ponta do cais já estavam todos esperando. Helena com as crianças, a querida Anne-Marie e os inesquecíveis amigos de Lüderitz, com caras amassadas de sono e alguns olhos molhados. Tinha um enorme nó na garganta e simplesmente não pude me despedir de ninguém. A voz não saía. Pulei no barco e antes que me afastasse, Helena tirou uma chuva de flores. É para Iemanjá. Faça uma linda viagem, Amir. Gunther, talvez o único entre aquelas pessoas maravilhosas que não traíra uma ponta de nervosismo, não parava quieto e berrava. Cuide-se direito! Não deixe que te peguem! Queremos visitá-lo em Paraty! De um veleiro antigo, de casco negro e que eu mal podia enxergar no escuro, ouvi um anônimo. Boa sorte, homem! Agradeci em silêncio. Aos poucos o cais foi diminuindo, fundindo-se com os contornos áridos das dunas que cercam a cidade. Passamos a última boia de indicação do porto, com sua luzinha vermelha e o eterno bater do sino que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. O dia começou a nascer, envolto em uma neblina baixa que fazia as altas dunas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte.
Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco, e ao dobrar Dias Point e Halifax Island, onde vive uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudou. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas abrigadas da Baía de Lüderitz e o oceano livre pela frente. Do potente farol apito, junto à cruz de Dias, que nas noites de tempestade e nos dias de neblina, tão frequentes nessa estranha costa, orienta a entrada dos navios, ouvi pela última vez a África. Uma série de longos e distantes apitos. A saudação da torre que aos poucos desaparecia. Um continente que já não mais avistava, mas que ainda podia ouvir. Adeus, África! Começou então a despedida da tripulação do Stormvogel. Catastrófica despedida. Eu havia esquecido meu casaco vermelho e uma máquina fotográfica no veleiro antes de deixar o porto, e pedi aos berros, por causa do vento que não parava de aumentar, que me passassem o material. Com o mar cada vez mais agitado, uma aproximação tornava-se tarefa delicada. Atirei um cabo para auxiliar a manobra, mas ao ser puxado por barlavento, desci uma onda em velocidade e entrei com o bico de proa no costado do veleiro, abrindo um pequeno rombo. Ficaram todos apavorados com o choque, e mais ainda com o furo no casco, e então tentaram passar em rumo oposto ao meu. Não sabia exatamente o que fazer. As ondas começavam a preocupar, mas era certo que eles estavam com excesso de pano para aquele vento. Só então percebi que eram completamente inexperientes e não entendiam nada de vela. Com o veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim, proa com proa, um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram, e a antena de rádio, instalada do lado de fora, partiu-se ao meio e caiu na água. Junto foi uma bobina para comunicados a curta distância, em 40 metros, que ganhei do Gerd, formidável rádio amador de Lüderitz, e que serviria para lhe mandar notícias nos primeiros dias. Estava apavorado. O cockpit cheio de água, as ondas arrebentando, um frio tremendo e a antena principal perdida. Meu Deus, que começo! Descontrolada com a força do vento, com velas panejando e escotas voando, a tripulação resolveu mudar de tática. E agora, com o vento a favor, avançou de novo em minha direção. Fiquei histérico. Não queria mais o casaco nem coisa alguma. Queria que fosse embora. Aquilo estava perigoso demais. Faltavam só capa e lança para parecer um duelo. A capa, aliás, estava com eles. E vieram dessa vez em sentido contrário, com todas as velas cheias, levantando espuma pela proa. Berrando como louco, implorei que se afastassem. Inútil. Cruzando proas a poucos metros de distância, me atiraram o casaco amarrado a um cabo para que o vento não o carregasse. Agarrei-o. E que surpresa! O cabo não estava solto. Pior, não era o cabo, mas a ponta de uma das escotas. Larguei tudo imediatamente, mas enquanto o veleiro seguia veloz, a ponta que estava comigo, ainda presa ao casaco, enroscou-se num dos remos. O cabo esticou, partiu-se e o remo espirrou para cima, caindo no mar. Fiquei sem meu remo e ele sem a escota da vela grande que planejava de maneira desesperada. Tudo se passara em frações de segundos. Tinha, de qualquer modo, que recuperar o remo. Situação absurda! Desamarrei um dos remos de reserva que estavam firmemente atados sobre o convés e, enfurecido,
quase chorando de raiva, parti em direção ao remo perdido que se afastava com rapidez. 45 minutos de luta com as ondas e o vento para conseguir, todo ensopado, capturar o remo acidentado. Não podia ser verdade. 45 minutos e as bolhas estouravam-me as mãos, a mais de 100 dias do destino. Do veleiro, só me lembro da tripulação tentando levantar uma faixa, por certo preparada na véspera, onde se lia, num esforçado castelhano: Amir, feliz viagem. E vupt, o vento carregou a faixa. Não nos vimos mais, e não houve despedida. Simplesmente sumiram. Assim, de modo rocambolesco, eu havia partido. E ao me descobrir totalmente só, uma estranha sensação me invadiu. A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. Estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela frente um inverno inteiro no mar. A fria e difícil corrente de Benguela, meu caminho obrigatório até as proximidades da ilha de Santa Helena, é particularmente perigosa no mês de junho. Planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul são mais clementes, e estabeleci uma data limite para a partida, além da qual eu deveria reconsiderar seriamente a decisão de me fazer ao mar. Essa data era o final do mês de maio e já estava queimada. Uma colossal avalanche de problemas contribuiu para isso. Mas se tomei essa decisão, não foi sem avaliar os riscos. Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de 2 anos, sem jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a segurança. Tinha um barco e um equipamento, como sempre sonhei, perfeitos. Estava preparado para o pior, e por um período tão longo no mar, seria impossível, cedo ou tarde, evitar o pior. Então, por que não partir? Finalmente, meu caminho dependeria do meu esforço e dedicação, de decisões minhas e não de terceiros. E eu me sentia suficientemente capaz de solucionar todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em que porventura me metesse. Se estava com medo, mais que a espuma das ondas, estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar, afinal, só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era preciso vencer o medo. E o grande medo, meu maior medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o maior risco que corri, não partir. Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como poderia parecer. Estava simplesmente encantado. Trabalhei nela com os pés no chão. E se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder, pelo menos tentar, teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem, mas sim conhecer seus segredos, de um lado ao outro. Para isso, era preciso conviver com os caprichos do mar e deles saber tirar proveito.
Eu sabia como. Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre os remos, xingando as ondas e maldizendo a sorte, me sentia profundamente aliviado, feliz por ter partido. O cais da espera. Capítulo 2. O container baixou para a bodega 5, porão principal do Santiago del Estero, e as sacolas estavam acomodadas na minha cabine. O navio deixaria Santos, com destino à África do Sul, naquela mesma madrugada. Os poucos amigos que vieram se despedir tinham ido embora. A bordo, todos ocupados com a operação de embarque, que já estava atrasada. Depois de tantos meses infernais, correndo contra o relógio, sem encontrar tempo para dormir, era engraçado estar ali, em pé, no armazém 19, sem saber direito o que fazer. Estava quieto, só, pensando. Quando voltaria a ver de novo Paraty, a família, o Brasil, as pessoas queridas de quem não pude me despedir? Sim, era estranha a sensação. A resposta parecia longe, distante. Passagem de ida somente. Partida irreversível, caminho sem volta. Não! A volta eu levava em minha bagagem. Um pequeno container de madeira que encerrava 2 anos de estudos e de muito trabalho, e de onde caberia ainda muito esforço. Não tinha sono, e fiquei a dar voltas pelo porto. Eram os nervos, talvez. Foi uma despedida um pouco tensa. Sentia todos preocupados, e pior que isso, eu estava preocupado. Parti às pressas para um país que não conhecia, e não tinha a menor noção de como chegar ao meu destino, a Namíbia, separado não apenas pelo Atlântico, mas por um grande deserto de fronteiras políticas e burocráticas que me inquietavam. Estava prestes a iniciar um antigo sonho de criança, viajar num cargueiro para além-mar, e disso nem me dei conta naquele momento. No dia seguinte, 6 de maio, acordei com o navio no través da Ponta do Boi, já guinando para este, rumo à África. Único passageiro a bordo, aos poucos fui conhecendo a tripulação e descobri um cantinho fantástico para estudar, a mesa de navegação na ponte de comando. Passava aí noites inteiras rabiscando cartas marítimas, dividindo os quartos noturnos com oficiais e marujos, conversando sobre a vida. Encontrei, enfim, tempo para checar meus conhecimentos sobre astronomia e, entre bombadas de chimarrão e incríveis histórias de outros cantos do mundo, aprendi muita coisa nova sobre o mar. Às vezes descia para dormir, com crises crônicas de tanto rir das histórias anormais do médico de bordo. A minha cabine, em algumas viagens utilizadas pelo prático, era confortável e aconchegante, mas eu pouco me detinha ali procurando o que fazer. Apesar de todas as comodidades que oferece e de tantas viagens pelo mundo, a vida num cargueiro é solitária e monótona. Os portos de parada se alternam de modo contínuo entre si, sempre os mesmos. As escalas são curtas e a rotina não muda. Os dias custam terrivelmente a passar. Vivi momentos de intensa beleza à noite, quando fazia passeios à proa do navio. Debruçado na ponta extrema do convés, com meio corpo além da borda, como se fosse uma criança do São Francisco, distante das máquinas e em total silêncio, passava horas seguidas com os olhos presos na imensa onda levantada pelo bulbo de proa que abria caminho no mar. Numa dessas noites, assisti pela primeira vez na vida a um espetáculo quase real que muitos velhos marujos ainda não tiveram a felicidade de ver. Um arco-íris de lua. Em plena noite de lua cheia, chovendo ao sul,
um fantástico arco-íris no céu. Navegamos em mar tranquilo até o 7º dia, quando o tempo começou a mudar, com o barômetro em queda acentuada. No dia seguinte, estávamos em meio a uma tempestade de proporções incomuns. Por 2 vezes durante a noite, com o impacto das ondas na proa, as máquinas pararam, acionando um festival de alarmes que ressuscitou os últimos coitados que tentavam dormir. Eu não desgrudava mais os olhos do mar, procurando medir cada onda, lembrando que em breve estaria eu ali, negociando com cada uma delas e não tendo por onde fugir. Contêineres se soltando, cabos e correntes voando pelo convés, a âncora golpeando o casco a todo instante. Situação difícil para um navio de 150 metros de comprimento, obrigado a capear. Como seria então para um barquinho com menos de 6, sem velas ou motor? Me perguntavam todos. Não sabia responder, mas essa tempestade, estranha e bela ao mesmo tempo, muito me fez pensar. Sua passagem, impressionante e arrasadora, é verdade, me tranquilizou bastante. Sabia que, estatisticamente, as possibilidades de ocorrência de uma nova depressão meteorológica dessas proporções praticamente ficavam reduzidas a 0. Um raio não deveria cair 2 vezes no mesmo lugar. Convivendo dias seguidos com um mar de incomum violência, imaginando-me entre aquelas ondas como uma pequena e frágil lâmpada que eternamente flutua na arrebentação da praia, cheguei a pensar que meu barquinho, subindo e descendo as ondas sem teimar com o mar, se sairia infinitamente melhor do que 150 metros de obstinado aço, desafiando montanhas de água. Aportamos com 3 dias de atraso na cidade do Cabo, onde soubemos pelos jornais que essa tinha sido a pior depressão que passou pela África do Sul neste século. Ondas de 16 metros de altura e ventos de 174 quilômetros por hora registrados pela torre na entrada do porto. Que recepção! Apenas começavam os problemas. O Santiago seguia para o Japão em alguns dias, e o meu container deveria continuar por trem até a Namíbia, vencendo 1.500 quilômetros antes de voltar ao mar. Mas, como eu desconfiava, a agência de transportes não havia providenciado absolutamente nada, e os documentos para a liberação do barco ainda não tinham sido enviados. Falha grave. Eu precisava de uma liberação urgente. Não podia perder mais tempo. O inverno se aproximava. Descobri por acaso que do mesmo cais onde estava retido meu container, partiria em 3 dias um navio de pequena cabotagem com destino a Lüderitz. Rara oportunidade, pois essa região é servida por um único navio que poucas vezes ao ano chega até aquele porto. A liberação da carga pelas autoridades alfandegárias levaria pelo menos 10 dias, me informaram. Isso se os papéis chegassem a tempo. E pior, todos os meus mantimentos lacrados em embalagens termoestanques, cuidadosamente acondicionados e numerados, teriam que ser inspecionados. Fiquei louco! Se as embalagens fossem abertas, todos os mantimentos se estragariam. E se o navio para a Namíbia partisse, eu perderia um precioso mês para chegar, por via férrea, ao ponto de largada. Precisava a qualquer custo encontrar uma solução. Assim, contra o prognóstico de todos os agentes e despachantes portuários envolvidos no caso, que previam semanas para a conclusão dos trâmites aduaneiros, não sem quebrar alguns recordes no preenchimento de guias e formulários, voando contra o tempo e graças a uma mirabolante maratona burocrática, embarquei no
Oranjemund para uma tensa viagem de 3 dias até Lüderitz. A famosa caixa de madeira que continha minha lâmpada flutuante só subiu ao navio 20 minutos antes da partida. Mal tive tempo de me refazer da maratona na cidade do Cabo, que gostaria de ter conhecido em outra situação, e logo fui presenteado com uma cruel despedida. O reverendo Tanaef, que fora tão amigo e incentivador quando cheguei, mudara subitamente de ideia e, enquanto o navio seguia lento para a saída do porto, gritava sem parar, acompanhando-nos pelo cais. É impossível, Amir, impossível! Desista enquanto há tempo. Ninguém pode vencer a corrente de Benguela com os braços. Desista! Você vai morrer como os outros. Adeus, adeus! Macabras palavras justo de alguém que deveria pregar esperança. Não pretendia vencer corrente alguma com os braços, mas sim com a cabeça. Tive que me enfiar na casa de máquinas para não continuar ouvindo os funestos vaticínios do reverendo, ou para não cometer um sacrilégio e com os braços naufragar o pobre homem. Mas fugindo dos olhares tortos da tripulação, que não entendia o que se passava, não parava de me perguntar: que outros? A bordo, recebo um telefonema de um jornal informando que as autoridades do porto de Lüderitz não permitiriam a minha partida e que assim que eu chegasse, a embarcação seria retida. Trágica notícia! A causa era uma pequena nota no jornal que, em meio às manchetes sobre os estragos causados pela tempestade do século, anunciava a intenção de um brasileiro maluco de retornar à sua terra num pífio bote a remos. Eu desconhecia por completo até então as tentativas anteriores de cruzar o Atlântico Sul a remo, todas sem sucesso. A do inglês Michael McIntyre, que após capotar o seu barco foi encontrado semi-morto alguns dias depois de partir, e a de John Hornby, também inglês e sargento do exército rhodesiano, que, tendo sua partida recusada na cidade do Cabo, saiu de Easterfontein em 1975 e nunca mais foi visto. Havia um terceiro remador que também desapareceu sem deixar rastros. O experiente comandante Mike, do Oranjemund, no princípio cético e inconformado com os meus planos, após estudar o dossiê amarelo, convenceu-se de sua viabilidade. Seus comentários sobre as trágicas tentativas anteriores à minha, ao invés de me abalarem, vieram confirmar o que eu supunha. Tratava-se de experiências não muito sérias que simplesmente buscavam bater um recorde qualquer e nas quais falhas imperdoáveis haviam sido cometidas. O dossiê amarelo era o meu advogado oficial, um documento de 30 páginas que escrevi 2 anos antes, onde detalhava, item por item, o projeto que tinha em mente e que não deixava dúvidas sobre a sua viabilidade. Por muitas vezes ainda, esse documento me livraria de situações complicadas. Não parava um segundo de pensar numa saída diplomática para a encrenca que me aguardava assim que desembarcasse. Compreendia perfeitamente as razões de segurança e responsabilidade alegadas pela capitania dos portos e concordava com elas. O triste era que ainda não tivera a chance de expor meu projeto e de explicar que não se tratava de uma loucura premeditada, como as notícias davam a entender. E não poderia fazê-lo enquanto não chegasse a Lüderitz, onde o chefe do porto, capitão Ries, era, ainda por cima, famoso por ser intransigente e de difícil diálogo. Foi graças à preciosa interferência do simpático comandante Mike, após uma bem regada confraternização, em que no meio da noite me chamavam Emil, e ao final já era conhecido por Melvin,
que consegui permissão para, pelo menos, deixar o container sobre o cais de Lüderitz. O cais da espera, da mais longa e difícil espera por que passaria. O capitão Riss, principal oponente da ideia, graças ao infalível dossiê amarelo, mudou de atitude, mas como a ordem de retenção estendia-se a todos os portos da costa sul-africana, pois supunha-se que eu tentaria sair de outro lugar, a decisão dependeria, a partir daí, das autoridades de Pretória. O barco jazia empoeirado em sua urna de madeira, enquanto durante dias seguidos eu redigia páginas e páginas de telex em inglês, em que uma única palavra mal colocada abortaria a viagem. Uma longa espera que durou 14 dias. Angustiantes dias que passei sentado no cais, olhando o horizonte, medindo o vento, aguardando. O mar estava excepcionalmente calmo para a época, com condições meteorológicas perfeitas para a partida. E eu ali, preso. Início de junho, mês difícil, já deveria estar longe, no mar, ganhando latitude para escapar às sucessivas tempestades que assolam essa costa, e ainda nada. Sim ou não, era tudo o que eu esperava. Mas a resposta do telex não vinha, e poderia não vir nunca. Conversei com comandantes de navios ali ancorados, capitães de frotas pesqueiras, velhos lobos do mar, tripulantes que viajavam entre os 5 continentes, que conheciam bem os caprichos da corrente de Benguela. Conversei, procurando informações ou conselhos úteis. Sem exceção, todos me desestimularam. Ouvia de navegadores experientes, com palavras secas e refletidas, que se partisse não voltaria. Em outra época, talvez, o mar tranquilo e céu azul, mas num inverno como aquele, exatamente no mês mais difícil, nunca, nem mesmo um louco. As advertências foram duras, mas inúteis. Embora experientes, aqueles homens não conheciam os detalhes do meu projeto. Mais do que todos, eu sabia das adversidades que enfrentaria partindo na estação difícil. Não as estava subestimando. Tinha me preparado muito bem, e isso não me preocupava. O que ninguém sabia é que o grande problema que eu tinha pela frente não era o mar em si, mas a proximidade da costa e a direção dos ventos e correntes. E nesse ponto, o mês de junho, tempestuoso e frio, tinha uma vantagem importante. As diferenças de temperaturas entre o deserto e a água fria eram menores, tornando menos difícil o afastamento da costa. Em alto mar, em caso de tempestade, eu teria liberdade para seguir em qualquer rumo, mas junto à costa, sob mau tempo, estaria sempre ameaçado por sua perigosa proximidade. No final da segunda semana de espera, os jornais já anunciavam: